Feche seus olhos. Pai, eu quero colocar cada casa diante do Senhor. Tu sabes como, ó Deus, desde o momento que nós preparamos essa palavra, o meu coração está tão incendiado pelo assunto que nós temos a tratar hoje. Meu pedido é que o Teu Espírito, Senhor, trabalhe neste ambiente. Por isso eu confio todo o controle do que está acontecendo aqui, lá fora com os nossos carros. Ó Deus, aquilo que deixamos nos nossos lares, ao Senhor. Eu quero declarar paralisado toda a obra do diabo nesse lugar, em nome de Jesus. E toda a sugestão das trevas, toda a voz maligna, do aquilo que quer impedir aquilo que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Há uma forte percepção que o Senhor quer trabalhar nesse mês para produzir uma restauração poderosa. O Senhor está trabalhando em raízes profundas, Tu estás curando, Tu estás fortalecendo, estás solidificando a nossa estrutura, e nós queremos profetizar liberdade para o Teu Espírito mover nesse ambiente. Senhor, se há demônios que têm trabalhado nos lares, na voz de comando, em nome de Jesus, eu ordeno, caiam por terra agora, cada um de vocês, em nome de Jesus, ruam cada uma das suas estruturas, caiam por terra as suas estratégias, e nós declaramos que tudo que somos, temos e sabemos pertence ao Senhor, está dedicado ao Senhor. Nós colocamos, Senhor, a nossa atenção completamente em Ti, e eu te peço que nada daquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós seja impedido nesse lugar, não só de ser compreendido, de ser completamente assimilado, ó Deus, mas nós nos sentimos completamente impelidos a colocar em prática aquilo que vamos aprender hoje, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Shalom, igreja. Vocês estão felizes? Estou ouvindo um shalom das crianças. O shalom das crianças é tão lindo. Quero ouvir o shalom só das crianças. Ai, que coisa linda. Shalom, meus amores. Eu vi crianças com Bíblia aí. Algumas vieram, pastora, olha só, eu trouxe a minha Bíblia. Que lindo, irmãos, que lindo que Deus tem feito no nosso meio. É muito bom essa cultura de trazer a Bíblia para o culto, de ensinar as crianças a ler a Bíblia. E, sem dúvida, isso marca a vida delas. Então, quando a pastora falar para abrir a Bíblia, as crianças que trouxeram Bíblia vão abrir, ok? Você vai ler na sua Bíblia aí com a ajuda de um adulto, se precisar. Tá bom? Irmãos, a gente está no mês Setembro Apaixonados. E eu queria, antes de começar aqui a entrar no meu assunto, eu queria falar algo. Talvez você que está aqui hoje é solteiro, fala, eu vou vir o mês inteiro para ouvir de casamento, eu nem sou casado. Ou então você já é divorciado, passou por uma situação difícil e se divorciou. Ou então você aqui é um adolescente, um jovem, que os seus pais são divorciados, e aí quando a gente fala, ore pela sua família, você pode pensar, mas a minha família não tem solução mais, não tem jeito da minha família ser restaurada. Eu quero dizer para você que para o Senhor não há impossíveis, amém? Você pode orar pela sua família, ainda que no seu caso não tenha condições de ser reatado um relacionamento entre os seus pais, né? Não sei, cada situação é tão particular e única, mas eu quero te encorajar a orar pela sua futura família. Permita, eu sinto forte de dizer isso aqui, permita, jovem, você que é solteiro, ou nem é tão jovem mais assim, permita que Deus restaure o seu sonho de se casar. Não permita-se ficar amargurado por circunstâncias do passado. Não permita-se se conformar com aquilo que você viveu no seu lar de origem, na sua família, com aquilo que você viu no casamento dos seus pais. Não se conforme com isso, porque o Senhor tem uma medida nova para você. Amém? Permita Deus curar seu coração também, para quando você entrar num relacionamento, em primeiro lugar, você saiba escolher, e depois você consiga ter um relacionamento exitoso aos olhos de Deus. Amém?
Já permita-se aprender isso desde já, para ter um casamento, uma família, um lar sólido e forte, porque é isso que Deus tem para cada um de nós, seus filhos. Amém, irmãos? Aleluia. Muito bem. Hoje o assunto é comunicação no lar. Como vocês já sabem, eu e o pastor Márcio, a gente vai pregar junto. Eu queria que você ficasse do meu lado. Se é junto, tinha que ser do lado, não tinha, gente? Você tinha que ficar do meu lado, meu bem. Com cara de apaixonado, vai. Oxe, onde você vai? Fugir? Não vai, não deixo. Muito bem, fica aqui do meu lado. Gente, como eu sou inteligente, você precisa conhecer a sua família, sabe? Você precisa conhecer o seu cônjuge. Lá em casa a gente vive uma situação um pouco atípica. Dizem por aí que as mulheres falam mais que os homens, não é mesmo? É verdade isso? Quem acha que é verdade? Levanta a mão. Só os homens levantando a mão. Mas lá na minha casa, então, dizem que é verdade, mas lá na minha casa não é. Lá na minha casa, quem fala mais é o meu marido. Né? E eu preciso, né, ter muito jogo de cintura para falar, querido, por favor, agora é a minha vez. Então, como eu sou muito inteligente, eu falei, eu vou começar primeiro. Porque aí eu não fico sem falar, né, gente? Tá bom, amor? Tudo bem? Eu te amo, mesmo falando mais que eu. Você é único, especial. Eu sou apaixonada por você, eternamente. Já fiz a minha declaração. Palmas, irmãos, palmas. Vamos lá. Provérbios 25, 11. Cadê as crianças que estão com Bíblia e vão abrir a Bíblia? Provérbios 25, 11 e Tiago 1, 19. Nós vamos ler esses dois textos. Amém? Podemos? Puder projetar também, para quem eventualmente esteja sem a Bíblia, para acompanhar. Provérbios 25, 11 e Tiago 1, 19. Vou esperar aí, os irmãos estão abrindo a Bíblia. Quer pegar um banquinho para você sentar? Para não ficar desconfortável? Uma cadeira? Eu vou deixar ele sentar, né, gente? Para ele não ficar em pé o tempo inteiro. Para ele ficar um pouquinho mais confortável. Porque depois eu também vou ter que ouvi-lo. Aí eu vou sentar também. Murilo ficou sem cadeira agora, Murilo. Vamos lá, Provérbios 25, 11 diz assim: como maçã de ouro em salvas de prata, assim são as palavras ditas a seu tempo. E Tiago 1, 19 diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Gente, eu posso passar uma lição de casa para todos nós aqui? Vamos anotar esses versículos num lugar bem visível na nossa casa? Escreve lá num papelzinho, põe na sua geladeira. Ah, pastor, é brega, não tem problema. Faz isso. Você vai olhar a semana inteira esse versículo, põe no seu guarda-roupa, ou no espelho do seu banheiro, não sei, em algum lugar que para você seja visível. Dentro da geladeira, será que é melhor pôr dentro da geladeira? Não, né? Não é não. Comer o papel, né? Comer a palavra. Comer a palavra. Podemos fazer isso? Você pode? Podemos? Vocês estão com preguiça de levantar a mão? Cadê a mão da igreja? Aí, irmãos, glória a Deus. Põe lá para lembrar você a respeito da palavra de hoje. Nós vamos falar sobre comunicação. Então, os versículos que nós lemos aqui estão falando sobre isso, sobre palavras que são ditas, sobre comunicar-se ao outro. Esse versículo de Tiago 1,19, eu acho ele tão forte. Diz para nós que eu tenho que aprender, eu preciso ser pronta para ouvir primeiro. Tardio para falar e tardio para irar-se. Eu primeiro tenho que ouvir
o que o meu marido tem a me dizer, ao invés de ficar... E o marido idem, né? A gente precisa ter essa atitude uns para com os outros. Sejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Então, comunicação. O que é comunicação? A palavra comunicação, ela significa a ação de transmitir uma mensagem. Você pode repetir comigo? Comunicação. Ação de transmitir uma mensagem. O nosso pastor, Dênio Lara, ele fala assim, que às vezes o cônjuge diz gato e o outro entende sapato. O meu marido acha engraçada essa frase, eu vou dizer ela aqui. Eu não gosto muito dela, mas tudo bem. Eu vou dizer porque você colocou no esboço, tá? E eu gosto de você, então eu vou dizer. Um diz espingarda de caçar rolinha e o outro diz, entende, espinafre de caçar rolinha. É muito difícil de pronunciar isso, gente. É mais difícil ainda de entender, é complicado. Enfim, você entende como não é tão simples a comunicação? A gente precisa ter uma força de vontade, amém? Comunicação é imprescindível, uma boa comunicação, imprescindível para a construção de um casamento forte. E isso é um desafio diário, diga, diário, que é confrontado pelo quê? Pela nossa falta de tempo, pelo cansaço, pela dificuldade de se expressar. Uns têm mais facilidade de concatenar as ideias e dizer exatamente aquilo que está pensando. Uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade. E o que também nos influencia muito, o referencial e o modelo que nós temos da nossa família de origem. Ah, mas na minha casa era assim. Né? Aí você vai para um casamento querendo reproduzir tudo de bom e automaticamente de ruim que você viu no seu lar de origem. A comunicação é um investimento que fazemos em nosso casamento. Gente, eu vou pedir bastante para você repetir. Eu sei que é chato. Eu também não sou tão fã de ficar repetindo assim o que o pastor fala, mas é uma ferramenta boa para a gente guardar. Então, vamos repetir? Hoje é a minha vingança. Hoje eu vou falar para você repetir. Vamos colocar o pastor para repetir hoje, gente? Aleluia. A comunicação é um investimento que fazemos em nosso casamento. Muito bem. Lá no livro do meu marido, quem ainda não leu, um best-seller, tá, gente? Por favor, leia. Casamento, Cilada ou Presente de Deus. É realmente um livro muito bom. Ele escreveu esse livro em 2014? 2014. E a Ana Clara era bebê nessa época. E nós enfrentávamos aqui em São Paulo uma crise hídrica. E aí, o que aconteceu? Eu separava a água do banho da Ana Clara para lavar a nossa área de serviço, onde ficava a nossa cachorrinha, para justamente economizar água, né? E aí, um dia eu estava na área de serviço e eu pedi para ele, que estava no andar de cima, a gente mora num sobrado, amor, por favor, traz o balde que está no banheiro dos meninos aqui para mim. E ele falou, ok. Aí ele desceu com o balde. A hora que ele desceu com o balde, eu pedi o quê? O que eu pedi? E ele me trouxe o balde. Ele me trouxe o quê? Quando ele chegou com o balde, eu olhei e falei, ué, esse balde estava vazio? Ele falou assim, não, você pediu o balde. Aí eu joguei a água fora e eu trouxe o balde. Olha só, comunicação, o que eu pedi? Eu não pedi o balde com água. Olha que revelação, irmãos. Olha a revelação, pega essa revelação aí. Eu não pedi o balde com água, eu pedi o balde e ele me trouxe o balde. Então, você vê, são coisas simples do dia a dia. É nas pequenas pedras que a gente tropeça, gente. As grandes a gente vê de longe. Coisa simples, ele me trouxe o balde vazio, né? Eu comecei a rir, eu falei, ué, precisava da água que estava dentro do balde. Enfim, e aí tem uma outra situação também engraçada, trágica e cômica ao mesmo tempo, que aconteceu
com um casal de vizinhos nossos, que moravam, na época, na frente da nossa casa. Aqueles apartamentos, prédios de apartamentos em condomínio, sabe? E a esposa pediu para o marido, aliás, o marido que estava na garagem pediu para a esposa: amor, me vê joga o aspirador de pó para mim. Olha o perigo dessa... Gente, olha o perigo desse pedido. A esposa pegou o aspirador de pó do apartamento, da janela do seu apartamento e jogou sobre o carro que estava lavado e limpinho e seria finalizado pelo aspirador de pó. O que vocês acham que aconteceu? Tiro, porrada e bomba, né? Mais ou menos isso. Gente, mas o que ele pediu? O que ele pediu? O que ela fez? Pois é. Peçam e receberão. A gente tem que se atentar aos detalhes, gente, da nossa comunicação, a maneira como a gente se comunica na nossa casa, né? Essas histórias são engraçadas, porém elas demonstram o quê? Problema de comunicação, dificuldade de passar passar a informação de forma correta, dizer exatamente aquilo que você quer e aquilo que você precisa, e a pessoa ter margem para interpretação, né? E aí, muitas vezes, é que acontecem as brigas. A consequência de uma má comunicação, presta atenção aqui, ó, a consequência de uma má comunicação é a desunidade do casal. E eu quero colocar alguns exemplos aqui para os irmãos que nós chamamos de efeito cupim. Diga comigo, efeito cupim. Só o pastor agora. Efeito cupim. O que é esse tal desse efeito cupim? Uma comunicação assertiva, ela vai nos imunizar do que nós chamamos desse efeito cupim. Está aí projetado, né? Efeito cupim é justamente essas pequenas coisas que ignoramos e que vão consumindo e destruindo o relacionamento. É o efeito do não faz mal. Não faz mal que eu não me despedi antes de sair. Não faz mal que eu não dei bom dia para o meu marido ou para minha esposa. Ah, não faz mal que eu esqueci de agradecer aquele favor que ele me fez. Ah, não faz mal que eu esqueci o aniversário de casamento. Será que não faz mal? Né? Isso é o efeito cupim. Você precisa ter atenção ao cupim. Por que a gente chama de cupim? Porque você sabe que o cupim, ele destrói madeira, certo? Quantos aqui já viram algum móvel destruído por cupim? Né? Ele vai lá e sorrateiramente vai se alimentando daquilo, e a hora que você vai ver, muitas vezes, o móvel está destruído e não tem conserto. Né? Palavras faladas, gente, são flechas lançadas. Por isso a gente precisa se atentar muito à comunicação do nosso lar. Amém? Amém? Padrões prejudiciais na comunicação. Antes de falar aqui desses padrões prejudiciais na comunicação, queria colocar aqui duas observações. Nós, mulheres, nós temos a tendência de sermos mais emotivas e, justamente por isso, perdermos o controle mais fácil. Ah, você não está me ouvindo? Não? Ó, tá vendo? Prestar atenção agora que eu gritei. É isso que acontece lá dentro de casa, gente. Se fala, ele não está me ouvindo, eu vou gritar. Só que nesse gritar, você já perdeu a sua paz. Você perdeu o controle, o domínio próprio passou longe. Não é verdade? É ou não? E o homem? O que acontece com o homem? De tanto ouvir a mulher gritar, e eu não estou dizendo que homem não grita, não é isso, gente, por favor. Homem não perde o controle, não é isso. Olha só, o que acontece com o homem quando a mulher tem esse tipo de atitude recorrente? Ele vai ignorar.
Porque o homem, ele tem uma capacidade de... uma facilidade de não ter empatia com o outro. E aí a mulher está lá, né, ela perdeu o controle, muitas vezes só no momento que ela grita, que ele vai olhar para ela, e isso vale para os filhos também, viu, gente? Isso vale para os nossos filhos, a comunicação com os filhos também. E aí o homem começa a ignorar. Tipo, ai meu Deus, lá vem essa louca, né? Porque eles têm uma facilidade, homens, de não ter empatia com o outro, de não se importar com o outro. Ambos estão errados. Vocês entendem, gente? A gente precisa tomar cuidado com isso. O que são padrões prejudiciais na nossa comunicação, na comunicação do casal? Quando a comunicação do casal está prejudicada por aquilo que didaticamente, as bolsas do pastor Márcio, é tudo difícil, didaticamente chamamos de efeito cupim, começamos a deixar de nos relacionar intencionalmente em amor e cuidado. Qual que é o padrão do relacionamento do casal? Se relacionar intencionalmente em amor e cuidado. E aí, quando falha a comunicação, a gente deixa de se relacionar dessa forma, criando sistemas para simplesmente reagir ao outro. E nos comunicar. Esses sistemas são padrões de comunicação automáticos que adotamos para buscar a nossa estabilidade emocional. Alguns padrões podem ser construtivos, e não permitem que sejamos afetados de maneira a quebrar a intimidade com o outro. Mas muitos desses padrões que a gente aprende e desenvolve são nocivos. Acabei de citar um aqui, o grito e a indiferença, né? O tô nem aí. Então, são padrões nocivos, afastam os cônjuges e prejudicam o interesse e as construções de pontes emocionais entre o casal. Estudiosos afirmam que certos padrões passam a se repetir com base naquilo que aprendemos com os nossos pais. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos ensina a renovarmos a nossa mente pela palavra. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o mundo em que você viveu, com esse mundinho que você foi criado e muitas vezes não foi legal para você, né? A gente precisa ter a nossa mente renovada pelo padrão da palavra de Deus para não repetir os mesmos comportamentos nocivos que a gente viu em casa, lá na nossa família de origem. Com o objetivo de tornar didáticos, aliamos esses comportamentos sob a figura de 4 aves. Gostaríamos de fazer essa exposição para que seja como uma espécie de denúncia, para nós sabermos identificar. Então, vamos lá. A pomba, diga comigo, a pomba. Gente, é interessante, né? Efeito cupim, ó, a gente vai falar aqui de alguns animais. Para quê? Para te ajudar a gravar a palavra. A pomba. Que é isso? Comportamento pomba. É aquele que diz, eu quero a paz, custe o que custar. Isso pode até parecer um posicionamento pacífico ou pacifista, mas pode ser, na verdade, passivo, ou seja, uma anulação com o objetivo de apaziguar o ódio do outro. Frases que são comuns nesse tipo de comportamento pomba. O que está bom para você, está bom para mim. Ah, se está bom para você, está bom para mim. Ah, mas a gente vai lá em tal lugar, nós vamos viajar para tal... Ah, está bom para você, está bom para mim. O que a gente vai comer hoje? Ah, não sei, o que tiver bom para você, está bom para mim. Só que aí você vai se anulando, e chega uma hora que você não aguenta mais se anular. E aí você vai querer expressar sua vontade de uma forma errada. Entendem o prejuízo desse comportamento pomba? Ele existe, então, para evitar o conflito com o outro numa tentativa de manter a estabilidade emocional do casal. Porém, é um comportamento prejudicial. Vai dar ruim em algum momento, né?
Então, o efeito pomba o comportamento pomba é aquele que quer a paz a qualquer custo e diz tudo bem para tudo. Agora eu quero falar de um outro padrão de comportamento, que é o falcão. Diga comigo, falcão. Esse é mais agressivo, que o falcão é um predador. Nossa, né? O falcão diz assim: a culpa é sua. A culpa é sua. Ah, mas também, viu? A culpa é sua. Tá louco, você, viu? De novo, a culpa é sua. Eu voltei aqui só para dizer que a culpa é sua. O falcão, ele sempre está por cima e sempre assume o lugar de prioridade. É alguém extremamente egoísta. Né? Frases que são comuns nesse tipo de comportamento. Você nunca faz nada certo. Sempre estraga tudo. Não entendo como você consegue. Se não fosse você, as coisas poderiam estar bem melhores agora. Então, presta atenção. Você nunca faz nada certo. Exageros de linguagem. Nunca. Sempre estraga tudo. Outro exagero de linguagem. Será que essa pessoa nunca faz nada certo? Sempre, o dia inteiro, todos os dias, 365 dias por ano, ela está errada. Olha o exagero de linguagem. E a gente não usa demais esse sempre e esse nunca e o muito. Ai, você é muito irritante. Você não é amor, fique em paz, isso é o amor. Muito, sempre, nunca e sempre relacionado ao outro, nunca a mim. Eu sou muito boa. Eu sou sempre legal, você que não percebe. Eu sou maravilhosa. Eu nunca erro. Perfeita, nunca erro, 0 defeitos. Não é? Exageros de linguagem. O falcão é forte e beligerante. Isso quer dizer o quê? Está sempre em guerra, está sempre em luta. Ele vê o cônjuge não como um parceiro, mas como um inimigo, com quem ele precisa lutar para prevalecer o tempo todo. Vai refletindo aí, com qual comportamento você mais se parece até agora? Pomba ou falcão? O falcão sempre vai gerar uma baixa estima sobre quem exerce e sobre o outro, né? E ele acaba exercendo um verdadeiro cativeiro emocional à sua vítima. Não é um cônjuge, não é um parceiro, é uma vítima. Né? A pessoa que se relaciona, que é casada com alguém com esse comportamento, ela não é um cônjuge, ela é uma vítima. Né? Os fatos, na verdade, não têm nenhuma importância para o falcão. Ele raramente espera uma resposta às suas acusações. O mais importante é a sua opinião. Mas olha só, gente, nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Provérbios 18, 2 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se, ou seja, se levanta contra a verdadeira sabedoria. O insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Olha que forte isso. Será que eu, como esposa, né, você aí como esposa, ou você, marido, qual que é o interesse seu no relacionamento? Só falar o que você pensa? Só externar o seu interior? Eu tenho que falar, eu tenho que botar para fora, eu não aguento mais. Cuidado com isso, porque normalmente, aliás, sempre vai dar ruim esse tipo de comportamento. Não tem padrão, não tem Jesus nisso, gente. Por que vai dar ruim? Porque não tem Jesus nisso. Não tem amor nisso, não tem respeito nisso. E nós precisamos edificar os nossos lares com base no amor e no respeito. Nós precisamos aprender com Jesus. Ele disse isso: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Amém? Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos aprender com Ele durante esse mês de setembro, apaixonados. E nós teremos famílias fortes, edificadas com base na palavra do Senhor. Fortes, amém? Famílias que constroem a sua casa sobre a rocha,
Quando o vento bate, ela não cai. Agora eu quero falar da coruja, e eu já estou terminando a minha parte. Daqui a pouco. A coruja, diga a coruja. Seja razoável, é sempre a frase da pessoa com o comportamento coruja. São pessoas calmas e controladas, que sempre mantêm a compostura, mas às vezes são pessoas que aprenderam a ser frias. Respondem como um computador e não como um ser humano. A coruja explica as coisas de maneira lógica, se considera razoável e inteligente e orgulha-se de não demonstrar as suas emoções. O coração da coruja não se conhece ao certo, mas é possível que essa pessoa se sinta muito vulnerável. Habilidades intelectuais e ultrarracionais podem ser a compensação do sentimento de inabilidade e inadequação que essa pessoa sente ao relacionar-se com outro. Essa pessoa se sente segura quando consegue controlar as suas emoções, mas o mundo dela logo desaba se algo desestabilizá-la em público. Não há construção de relacionamentos íntimos se você não permitir que o seu cônjuge te conheça. Não, eu sou equilibrada, eu sou mansa, eu sou humilde de coração, mas não numa atitude sincera e proativa, e sim numa atitude de superioridade. Eu não vou me igualar a você que perdeu a paciência, por exemplo. Eu não vou me igualar a você que está sendo ignorante a respeito dessa situação. Entende? É um desprezo pelo outro. A pessoa com esse tipo de comportamento se sente superior. E o pior disso, ela não aprende a se conectar com o coração do seu cônjuge, porque ela se mantém sempre fria. Ela não permite que o seu cônjuge acesse o seu coração. Como que você vai edificar um casamento? Como você vai estar casado com alguém se você não se dá a conhecer para o outro? Se o outro não sabe se você gosta daquilo ou não, aí a pessoa repete as mesmas coisas porque ela acha que você gosta. Mas você nunca disse, porque você não se dá a conhecer. Não tem como ter um relacionamento exitoso dessa forma. Amém, irmãos? Agora eu quero finalizar falando do comportamento avestruz. Quem já viu aqui o avestruz? O que ele faz? Você já viu o avestruz? O que o avestruz faz? Ele... Eu não estou ouvindo, fala mais alto. Corre? Corre também, ele corre. Corre do cônjuge. Meu Deus, deixa o cônjuge sozinho, vai embora. Ele corre também, ele é bem veloz, o avestruz. Mas ele faz algo, além de correr, ele faz uma outra coisa também, que é abrir um buraco e enfiar a cabeça dentro. Não é? O avestruz não faz isso? Por quê? A pessoa com esse tipo de comportamento, ela diz assim: ignore e tudo ficará bem. Lá, não estou te ouvindo. Quem faz isso, gente? Criança. Criança casa? Ah, tem esposa revoltada aí, dizendo que criança casa. Criança não casa. Meus filhos eu não deixo casar. Os menores de idade, o mais velho eu já deixei. Inclusive, casei ele há pouco tempo, muito bem casado, para a glória de Deus. Criança não casa. Se você é dodói, mimizento, infantilizado, infantil, não casa não. Cresce primeiro, depois você casa. Amém? É sério, irmãos. O avestruz tem o padrão de simplesmente ignorar as ações e comentários da outra pessoa. Ela aprendeu a desenvolver uma atitude monótona à conversação. Normalmente, pessoas que agem assim se imaginam como aqueles que não se encaixam. Se o avestruz for interrompido pela opinião do outro, ao retomar a palavra, ele vai prosseguir de onde parou sem levar em conta as coisas que o outro falou. Por quê? Bebê.
É um bebê emocional. É uma criança. Não sabe ouvir o que o outro tem a dizer. Não considera. Não sabe dialogar, não sabe conversar. Tem que voltar lá para o jardim de infância. Alô? Amém? Pessoas que desenvolveram o comportamento dessas 4 aves, eu vou repetir aqui, que é o que o meu marido faria. Não é o que eu faria, mas é o que o meu marido faria. Não é, amor? Para os irmãos gravar? Você quer falar? Você sentou assim para me olhar. Olha, tão interessado. Você viu como a gente está romântico, gente? O amor está no ar. O amor se constrói. Se constrói, é sério. A pomba. Comportamento pomba. Eu quero ter paz, custe o que custar. Vamos repetir para a gente gravar? Eu já estou terminando, tá? Ó, vamos lá. O irmão Rodrigo colocou aqui na... Eu estou atrapalhando vocês de enxergar? Vamos lá repetir? A pomba diz assim: eu quero a paz, custe o que custar. Próximo. O falcão. O que o falcão diz? Próximo. A coruja. Vamos dizer, coruja. Diz o quê? Seja. E o próximo? O avestruz. O avestruz? Ignore e tudo ficará bem. Deixa eu finalizar a minha parte aqui. Vamos lá, finalizar a minha parte. Pessoas que desenvolveram o comportamento dessas 4 aves, vem aqui, meu bem, estão criando cupins. Lembra do efeito cupim? Destrutivo, né? Estão criando cupins em casa. E o nosso convite passa pelos pontos. Olha só. Por que a gente está mostrando primeiro esses comportamentos negativos? E o pastor Márcio já vai falar daqui a pouco de como sair dessas situações, tá? Primeiro, nós precisamos reconhecer. Muitas vezes eu não consigo, estou tão desestabilizado emocionalmente, tão cansado daquele relacionamento, que eu não consigo reconhecer o que está errado. Então, nós citamos aqui alguns comportamentos, alguns pontos, para a gente reconhecer, em primeiro lugar. Porque tudo começa por isso, reconhecer o que está errado. Segundo, depois que eu reconheço, eu preciso me arrepender. Diga comigo, arrependimento. Terceiro, perdão. Perdão. Se você identificou algo negativo no seu relacionamento, você precisa pedir perdão para o seu cônjuge. Quarto, aproprie-se do perdão. Peça perdão e receba o perdão também. Amém? E por fim, abandone esses comportamentos e mude. Mude de vida. Mude de vida ou vai me perder, já disse um grande filósofo contemporâneo. Amém? É isso, irmãos. Agora eu vou sentar para ouvir o meu amor.